Porque aquele que habita em nós é justo. Então, porque Cristo habita em mim, eu sou justificado. E um dia, irmão, lá no céu, nós receberemos a santificação. Nós estamos num processo de santidade, mas nós seremos reconhecidos como santos. No dia que a Bíblia diz que, quando formos arrebatados, receberemos um corpo incorruptível, um corpo que não é alcançado pelo pecado. Nós receberemos um corpo transformado, e aí no céu nós seremos santificados. Deu para entender qual é a diferença agora? Porque eu digo que não tem como você fazer algo para ser alcançado pela salvação, porque depois que você for alcançado pela salvação, tudo vai ser transformado conforme a vontade de Deus. Quando o homem abre o coração e a vida dele passa a ser transformada e mudada, por mais que o desejo da carne é de pecado, que o desejo da carne ele não se converte, mas que Deus que está em nós, Ele faz que nós sejamos santificados, porque Ele é santo e Ele está em nós. Amém? O Evangelho em Jerusalém. Nós vamos ver que após o Pentecoste a igreja estava apta para a divulgação da mensagem. Sabe o que eu acho interessante nessa parte? É para que a mensagem de Deus fosse eficaz, e para que a pregação da palavra alcançasse as pessoas, foi necessário primeiro que acontecesse o batismo, que foi com que as pessoas que estavam reunidas orando em Jerusalém fossem tomadas pelo Espírito Santo. Nós vamos ver Pedro cheio da carne. Um dia em que Jesus estava para ser preso, os soldados se aproximam de Jesus. Pedro levanta, pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus levanta, pega a orelha, põe no lugar, e ele entende que era necessário que ele fosse preso. Jesus sabia, mas Pedro, com a sua carnalidade, queria impedir que a obra do Senhor acontecesse, porque era necessário que Jesus fosse preso, morto, para que ele pudesse ser ressuscitado. Agora o mesmo Pedro, cheio da carne lá, cortando a orelha de Malco, para começar, se ele estava andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, para que Pedro estava carregando uma espada? Com que intenção essa espada estava com Pedro? Porque era um homem que ainda andava na carne. Agora nós vamos ver, após o Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre o povo. Pedro, enchendo-se do Espírito de Deus, sai da casa e prega a palavra de Deus. E a Bíblia diz que mais ou menos 3.000 almas se convertem ao Senhor. O mesmo homem que, cheio da carne, corta a orelha de um, agora cheio de Deus, prega a palavra e 3.000 almas se convertem. Deu para entender o que é o homem sem Deus e o homem alcançado por Deus? Que não é necessário que o homem faça alguma coisa, mas tudo que for feito vai ser por ele e para ele. Pedro, agora alcançado por Deus, alcançado por Jesus, alcançado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele pega a palavra. 3.000 almas se convertem. Ele entendeu a necessidade do homem ser cheio, que quando ele ministrar a palavra de Deus para multidões serão convertidas, porque não é o homem que convence o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, porque quem age na vida do homem é o Espírito Santo. Não adianta, meu irmão, bater de frente, não adianta dizer, não adianta falar, não adianta. Quem vai fazer a transformação é o Espírito Santo. No
momento que abrir o coração, o Espírito Santo entrar e falar, acabou, nunca mais. Nunca mais. Porque quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por muito falar. No momento certo, o Espírito Santo vai entrar e vai fazer a obra, vai fazer, vai transformar, vai mudar. E aí muitas pessoas vão dizer assim, eu nem acreditava, porque eu olhava assim para mim, fulano ia morrer daquele jeito ou pior. Já viu que as pessoas que andam caídas nas calçadas, tão bêbadas, drogadas, você olha e diz assim, esse aí, meu Deus, vai morrer desse jeito. E eu tenho um testemunho de um pastor amigo nosso, pastor, esqueci o nome agora, esqueci o nome, muito tempo que eu não vejo ele, nem lembro o nome, esqueci o nome. Irmão, ele andava pelas calçadas do Novo Mundo, dormindo nas calçadas, bêbado, drogado. E um dia Cristo alcançou ele, Edmundo, lembra? Ele só lançou a espada, né? Não é que ele pegou e só fazer um cortar, não, foi isso aí. Só que a espada pegou só na orelha, né? Mas a intenção dele era de defender Jesus, né? Mas também se tivesse cortado o pescoço, também Jesus pegava a cabeça e colocava no lugar. Porque tinha que ser cumprida a palavra tinha que se cumprir, né? Então vamos lá. Então, apesar da oposição, o trabalho continuava e crescia mais, e a multidão dos crentes. Quando a igreja é tomada pelo Espírito Santo e os discípulos começam a divulgar a palavra, levar a palavra de Deus, há uma manifestação do mundo onde eles estavam. As pessoas começaram a se levantar contra a palavra que estava sendo pregada. E agora os crentes começam a ser perseguidos. E com a perseguição, o que acontece? Eles estavam reunidos em um lugar só, eles estavam em Jerusalém, buscando, orando, porque Jesus falou, quando permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, eles estavam lá obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a Jesus, reunidos em Jerusalém, buscando o revestimento. Porque para fazer a obra de Deus é necessário que o crente seja revestido. Ele esteja revestido de Deus para fazer a obra. Estavam lá buscando, reunidos naquela casa, orando e buscando a Deus. E aí o Espírito Santo tomou aquela casa e eles são batizados pelo Espírito Santo. Passam a ser cheios do Espírito Santo. E agora eles têm o quê? O revestimento espiritual para fazer a obra. Vou para a irmã poder de novo. A necessidade de ter o Espírito Santo. A necessidade de passar pelo batismo para ser revestido, porque é a partir do momento que a senhora for falar, já não vai ser mais lição. Vai ser o Espírito Santo. Por isso que tem gente que não entende. Ontem teve uma moça aqui que não sei quantos anos de crente, casada, firme, mas ela disse que todo ano, quando tinha na época do batismo, ela não sente vontade de batizar. E batismo, meu irmão, é revestimento de poder. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos um presente de Deus. Por isso a necessidade de colocarmos as nossas vidas em dias e passarmos
precisamos entender a necessidade de buscarmos a presença de Deus, de sermos cheios de Deus, para podermos fazer a obra do Senhor. Né? Esses copos de deserto. Então nós vamos ver o Evangelho fora de Jerusalém agora. Depois da perseguição, o Evangelho que estava restrito em Jerusalém, os crentes agora são perseguidos e eles começam a fugir das perseguições, mas com essas fugidas das perseguições, eles começam a levar a palavra de Deus para outros lugares. Primeiro a palavra estava em Jerusalém, trancada em uma casa buscando a presença de Deus. Agora eles foram cheios do Espírito Santo e agora começam a ser perseguidos e a palavra de Deus começa a ser anunciada aos quatro cantos do mundo através dos discípulos. O Evangelho de Cristo é para todos. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo para todos, sem distinção de pessoas. Por que Jesus morreu? Por todos. O sacrifício foi por todos. O céu é para alguns. O céu foi feito para todos. Mas infelizmente nem todo mundo vai para o céu. Dizer que o céu é para todos é uma coisa. E dizer que todos vão para o céu é outra história. Porque só vão para o céu aqueles que reconhecem o sacrifício vivo e eficaz de Jesus e sejam alcançados pela salvação. Porque a Bíblia diz que é necessário que eu creia. Então, através do crer, nós alcançaremos o céu. Lá no finalzinho já, no final da última folha aí, perto da conclusão, está falando assim: Paulo diz que Cristo se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Por que resgate? Porque nós estávamos na mão do diabo. E Jesus morre e nos tira da mão do diabo. A Bíblia diz que todos nós éramos condenados à morte eterna. Mas Jesus vai lá e nos tira da morte eterna e nos dá direito à salvação. Amém? Então ele se entregou a si mesmo por todos nós. Assim somente os que creem em Jesus desfrutarão dos seus benefícios. Somente aqueles alcançados por Jesus desfrutarão dos benefícios de Deus. Amém, igreja? Conclusão. Vou terminar aqui, não está me tornando mais garganta para isso. Então, a eficácia da expiação. Apesar da expiação ser ilimitada, seus efeitos serão eficazes somente na vida daqueles que não resistirem à voz do Espírito Santo. O sacrifício foi por todos? Sim. Mas alcançou somente aqueles que não resistiram à voz do Espírito Santo. Amém? Conclusão. A Bíblia é clara em ensinar que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso manda que todos sejam evangelizados, para que ouvindo possam crer na mensagem do Evangelho e serem salvos. Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo para morrer por todos os homens, sendo que os benefícios da expiação serão desfrutados somente por aqueles que creram no Senhor. Assim, cabe à igreja anunciar a mensagem salvadora a todos os homens e em todos os lugares, pois esta é a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer
fomos alcançados pela salvação. E através da salvação fomos alcançados pelo Espírito Santo. E através do Espírito Santo recebemos um presente, que é o revestimento do poder do Espírito Santo. Pai, nessa manhã nós te pedimos a cada manhã, Senhor, nos capacita para uma boa obra, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê discernimento da Tua palavra, para que nós possamos fazer a Tua obra conforme a Tua vontade e o desejo do Teu coração. É o que nós te pedimos, Senhor. Pai, nós te pedimos que neste culto de logo à noite, culto, Senhor, a qual será ministrada a Tua palavra, que essa palavra ela venha alcançar vidas que vão estar aqui nesta noite, Senhor. Que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: está terminada em nome de Jesus. Amém. Porque se ele for convidar o Adão não vai.